Boa noite, está começando mais um programa Ponto de Vista. Eu sou Rui Alves e apresento esse quadro de bate-papos do portal de notícias Boletim Goiás, feito em parceria com a produtora TC Multimídia. Hoje nós vamos falar sobre trabalho, mas não qualquer trabalho. O trabalho após os 50 anos. Como que ele se dá, como que acontece. O IBGE aponta que o Brasil demograficamente tem se tornado uma população envelhecida. Mas os problemas de ingresso e atuação no mercado de trabalho permanecem os mesmos, mesmo com a população com a idade um pouco mais avançada. No programa de hoje nós vamos falar sobre o poder do trabalho após os 50 anos, propósito e reinvenção. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Ubirajara Ferreira. Boa noite, doutor Ubirajara. Muito obrigado pela sua participação e por poder disponibilizar um pouquinho do seu tempo para conversar aqui conosco. Boa noite, Rui. Que bom me dirigir a você e ao seu telespectador. Vamos bater um bom papo, com certeza. Doutor, antes de iniciar, só fazer uma breve apresentação. O senhor tem um currículo bastante extenso, tem uma atuação de gestão longevo aí, e eu gostaria de, aos poucos, no nosso bate-papo, a gente ir aprofundando, tá? Até porque não ia ser até uma folha, umas 3 folhas maiores que essa aqui, para a gente poder falar o seu currículo, e que de fato é invejável. Estamos aí com um assunto muito interessante para falar sobre esse momento, o senhor que já passou dos 50 anos, mas que tem aqui muito a colaborar com essa fase agora de vida, de trabalho, de atuação, e vindo de uma sociedade que está se tornando envelhecida. Acho que a gente está falando no momento ideal desse tema, o trabalho após os 50 anos. Dr. Ubirajara Ferreira é advogado, consultor, escritor, palestrante. Depois de 35 anos no Sistema Financeiro Nacional, no caso um banco, né, uma empresa, né, uma instituição bancária, como bancário, foi de escriturário a superintendente regional. E hoje atua como consultoria empresarial, mentoria, projetos sociais e literatura, certo? Falei em alguma coisa aqui? O que mais a gente pode colocar aqui nessa cerejinha aqui, nesse bolo aqui? Não, você foi até muito generoso em estender um pouco mais, falando a respeito do currículo, mas currículo para quem é velho é fácil, né? Você tem muito tempo de estrada, então há mesmo muita história para contar. E você não deixou nada de fora. O que eu gosto sempre de falar é que, quando as pessoas perguntam a meu respeito, quem é você afinal? Olha, eu sou uma pessoa que trabalha. Parece simplista dizer assim, e sem qualquer menosprezo a quem nos acompanha agora, ou as pessoas que trabalham em geral, porque tem trabalho e trabalho, né? Tem até trabalho que a gente acha que não é trabalho. Mas quando eu me defino como uma pessoa que trabalha, é porque, Rui, eu comecei, modéstia à parte, muito cedo. Certo. Lá na minha infância, desde os 8 anos de idade, eu já vendia coisa na rua. Vendia picolé, vendia galinha, vendia verdura, papai vinha da roça e trazia as coisas, né? E mamãe fazia bolo, fazia doce, então tudo que chegava eu vendia, né? E assim eu fui construindo a receita própria, fui gostando de cuidar de mim mesmo, enfim, desde muito cedo. Dos 8 até os 11 eu fazia essas coisas na rua e tal. E depois, Rui, eu tive a oportunidade de meu irmão mais velho falar, sabe por quê? Eu achei interessante, você acompanha demais aí o Joaquim do escritório, que era professor de mecanografia e processamento de dados. Eu acredito que as pessoas da rua nem sabem direito a que se refere, né? Tem uma ideia do que seja. Pois é, aí eu acompanhava sempre o Joaquim, vai para trabalhar no Joaquim. E aí, assim, eu fui indicado para começar a trabalhar no escritório de contabilidade, onde tudo era manual, onde as coisas, inclusive a escrita tinha um padrão, então ali eu aprendi a observar processos, a seguir instruções, aprendi a escrever de fato, né? Porque você tinha que escrever de uma certa forma, e aí você vai tomando nota ao longo da jornada que a vida tem muitas regras, né? Você começa a observar esses princípios, essas regras desde cedo. Foi isso que me aconteceu. Tanto que aos 15 eu já ingressei no Bradesco, empurrado pelo Joaquim.
O Joaquim do escritório falou, não, Bira, aqui vai ficar pequeno para você. Eu já tinha feito manuais, manual de estorno de mercadoria. Ninguém sabia como fazer na coletoria e tal. Eu já escrevia um manualzinho de como estornar a mercadoria, desenhava a nota fiscal, como é que tinha que ser. E tempos depois eu voltei do escritório e ainda tinha uns manuais meus por lá. Enfim. Mas para encurtar a conversa nessa introdução, Rui, o que importa é, eu ingressei com 15 anos nessa grande instituição financeira, que foi o Bradesco, passei por lá 35 anos, deixei a instituição, né, não brigado com a instituição, a maioria das pessoas sai. E sou um aposentado da instituição também, ou seja, lá as pessoas às vezes acham que as grandes empresas, rotulam as grandes empresas como maldosas, como não cumpridoras dos seus deveres, enfim, a partir do Joaquim do escritório, que com 13 anos assinou a minha carteira de trabalho, eu aprendi a ser profissional, a me dedicar e a ser profissional, e trabalhei com empresas profissionais, tive a oportunidade de desenvolver toda a minha carreira, a minha formação acadêmica em Direito, 2 MBAs pela PUC, pela FGV, eu me formei pela PUC, o MBA também, o mestrado pela PUC, mas me formei dentro da PUC, me tornei advogado, depois fiz 2 MBAs pela Fundação Getúlio Vargas, terminei um MBA lá nos Estados Unidos, passei um período de 1 mês lá em Athens, Ohio, nos Estados Unidos. Enfim, tive a oportunidade de conhecer como se faz com profissionalismo aquilo que no dia a dia eu exercia com dedicação, mas sem saber, né, a que ponto, para que lugar estava indo. Enfim. Aí essa carreira foi longa e, em um dado momento, ela, como tudo na vida, é passageiro, ela se findou. E findou sem trauma, sem briga, quando eu voltei para Goiás, para ser consultor empresarial, foi o que você bem lembrou, em revisão tributária, em holding, na construção de reorganizações societárias das empresas, enfim. Aí foi o meu olhar para as empresas que, ao longo do caminho, né, eu vi muita gente prosperar, vi muita empresa prosperar, como vi também muitos lugares prosperarem. E vi o oposto também ocorrer. Então, eu me apaixonei por pessoas, né, por empresas, pelo desenvolvimento delas, e mais recentemente por lugares, que foi o objeto do mestrado da PUC Goiás, quando lá eu pude estudar a problemática dos pequenos municípios brasileiros que avançam, mas num dado momento começam a regredir. E aí, inexplicavelmente, não se encontram um caminho para o desenvolvimento. Então, me debrucei sobre isso. E parte do que você relatou está nisso que agora quis compartilhar com você. Certo, muito bom. Já fez um resumo aqui, então, e aí a gente, aos poucos, diante do que o senhor já nos trouxe, dessa sua carreira, essa sua trajetória, a gente vai pontuando, fazendo as perguntas. Eu gostaria que o senhor nos trouxesse essas experiências ao longo desse tempo e principalmente de agora em diante, porque, obviamente, após aposentar, o senhor continuou trabalhando. Nos bastidores aqui, a gente já conversava sobre algumas atuações de trabalho que o senhor fez. Algumas delas a gente vai conseguir conversar, as outras vai ficar a curiosidade de quem está nos assistindo, não vai conseguir saber o que eu já sei aqui aos poucos. Mas aí depois a gente vai aprofundando nesses bate-papos, e as redes hoje estão aí para nos ajudar a divulgar o que é interessante, o que é importante, né? E aqui o nosso programa, o Ponto de Vista, faz exatamente isso. A gente está aqui para poder informar com qualidade e com experiências. E a sua experiência para a gente é muito importante. Mas então, depois dessa trajetória no meio corporativo de trabalho, você continua trabalhando. O que lhe fez continuar a trabalhar? Qual foi a sua decisão de se manter no mercado de trabalho mesmo após a aposentadoria? Rui, que pergunta legal. Porque às vezes a gente não para pensar, para refletir sobre isso, simplesmente deixa o tempo passar, não é isso? Deixa de me levar, enfim. Mas eu me aposentei exatamente com 51 anos, eu tinha acabado de fazer 51 anos. Pois para o mundo de hoje, onde as pessoas são mais longevas, graças... Uma qualidade de vida melhor. Exatamente, Rui. Então assim, nos primeiros 50 anos eu caminhei muitas das vezes de forma não planejada. Porque eu já tinha uma carreira, existia um drive, existia um direcionamento dentro da minha atividade, que inexoravelmente, como eu me dedicava bastante, a primeira a chegar, a última a sair, procurava conhecer e fazer o meu melhor, resultado, a minha carreira foi ascendente, pude verticalizar, rapidamente atingir postos elevados na instituição, e aí quando cheguei aos 51, como gerente regional, queria ser diretor, inclusive aqui em Goiás, surgiu a necessidade de mudar, de repaginar.
E aí agora o que eu faço com os próximos 50 anos? Certo. Então, Rui, para você que ainda é muito jovem e para as pessoas que passaram dos 50 como eu, é importante a gente poder viver da forma mais planejada possível. Eu sei que isso não é fácil. Até os 50 eu não tinha muito esse planejamento. Eu olhava dentro da minha carreira. Quando ela findou, eu olhei para um lado, olhei para o outro e, bem, eu tenho um chão para queimar, né? Eu tenho uma jornada nova que agora se inicia pela frente, porque afinal, como você bem lembrou, a longevidade, ela, inclusive no Brasil, ela se tornou possível por força desse avanço da medicina e toda a tecnologia, enfim. Mas, Rui, uma coisa me incomodava. Esses próximos 50 anos, olhando para o passado, eu trabalhei muito para comer, para proteger, para a tal da pirâmide de Maslow, né? Eu estava cuidando muito ali da segurança, tinha uma família que estava em construção. Daqui para frente, aqueles olhares que ficaram para trás e que não foram resolvidos, pessoas que precisavam, que estavam ao meu lado, que nem sempre eu pude dar o meu melhor, contribuir com o meu conhecimento e com a minha experiência, os lugares. E aí eu passei a voltar a minha vida para essa nova realidade, né? Eu preciso repensar, eu preciso construir um novo momento, e ele diz respeito, ele dialoga diretamente com o propósito. Sim. Meu propósito de vida, que desde criança a gente sempre pensou em ajudar um lugar, ajudar uma pessoa, em fazer o bem. Então, nos caminhos do bem, aí surgiram os primeiros passos rumo a esse propósito de vida. Certo. Eu, em algum conteúdo seu, eu ouvi algo sobre a questão relacionada a um plano de prosperidade após os 50 anos. Eu achei isso interessante, inclusive esse conceito. E eu gostaria que o senhor pudesse nos explicar um pouco a formatação desse conceito, qual o propósito dele. Rui, as pessoas caminham e trabalham e elas não param para pensar no que estão construindo. O trabalho, ele é um elemento transformador por excelência. Lá no meu livro, O Poder do Trabalho, Transformando o Futuro, Transformando Vidas, Moldando o Futuro, nesse livro, que inclusive está à espera, né, de um autor do prefácio, que é uma pessoa especial, eu estou aguardando a oportunidade dela dar essa atenção para publicar. Ele está feito desde 2024, desde junho. Nesse livro eu mostro justamente isso. Eu sou pesquisador, né, gosto de estudar desde criança, né, desde os quartinhos lá da Dona Célia, quando eu entrava para ler as revistas antigas e tal, lá no quartinho da Dona Célia. Então, enfim, nesse livro eu coloquei justamente a evolução do trabalho ao longo do tempo. E o que eu percebi? Que o trabalho foi ele o responsável pela transformação da humanidade. Certo. Foi graças ao trabalho que nós chegamos até aqui, Rui. Você e eu não temos a gente não para, no dia a dia você está trabalhando, você está com ele a fazer isso, a gente às vezes não reflete sobre a origem do trabalho. Mas lá nas cavernas, com os primeiros grunhidos, as pessoas pensando em segurança, você ia para caçar, a mulher para colher frutas ali do entorno onde estavam, enfim, ali estavam trabalhando. Sim. Não havia uma sistematização como esta de hoje, né? Eu para vir até aqui, eu me dei ao trabalho de apertar um botão, ligar um localizador e pelo Waze facilmente te encontrei. Uhum. Como faziam aquelas primeiras pessoas para sair à caça cada vez mais distante e para voltar com segurança? Sim. Não é mesmo? Existia um trabalho enorme, vocacionado para a segurança, né? E ao longo do tempo esse trabalho foi se desenvolvendo, foi se aprimorando, e chegamos hoje no ChatGPT, né, nas modernas ferramentas, mas foi o trabalho que transformou a humanidade. Sim. E é o trabalho que permitirá a construção de um mundo melhor. Então, onde eu estou hoje? Eu estou parado aqui com você discutindo sobre a importância que as pessoas devem dar a essa capacidade transformadora do trabalho. Certo. Perfeito? Perfeito. É essa página que eu estou hoje. E quanto ao fim da CLT, o senhor transformou, enxergando isso, o encerramento de um contrato de prestação de serviço a um terceiro, o senhor transformou isso aí em suas consultorias, mentorias. Como que o senhor enxergou isso, essa transição de deixar de estar como alguém que prestava o serviço e passar a ser a pessoa que fala sobre isso e da vida após a CLT? Rui, long life
learning. Precisamos falar sobre isso. Aprendizado, né? Um plano de aprendizagem da vida. Exatamente. Os americanos têm razão. Né? Em muitas coisas, aliás, eles têm razão. E esta é uma delas. Nós aprendemos, temos a obrigação de aprender a vida inteira. O que me incomoda é o fato da gente, quando a gente começa a realmente achar que sabe alguma coisa, a gente vira criança de novo e vai embora. Né? Sim. Mas salvo esse aspecto, que hoje a vida está um pouco mais longa, nesses próximos 50 anos, eu quero chamar a atenção para as pessoas que não estão atentas a esse detalhe. Nós temos a obrigação, se quisermos vida melhor para nós, nossos filhos, nossos netos, de aprender continuadamente. Certo. O mundo é muito dinâmico, a vida tem, de certa forma, tornado os nossos dias muito céleres, não é mesmo? Mas esse tornar o dia célere, somos nós a construir essa realidade. Enquanto nós não pararmos, como eu tive a oportunidade de parar agora, e refletir sobre isso, nós vamos ter mais dificuldades daqui para frente. Os tempos poderão não ser tão profícuos, tão bons, tão generosos como me foram nesses primeiros 50 anos. Existiram dois fatores importantes. O primeiro eu sempre gostei de aprender. Eu sou curioso, eu gosto de pesquisar, e isso já é de criança na rua. Eu especulava muito, especulava no interior, né? Enfim. Isso é positivo. Ainda, só um parênteses, ainda faz, né? Antes da gente começar o nosso podcast, o senhor fez um podcast comigo, né? Pois é, interessante. Nós tivemos um bate-papo em que o senhor especulava, em vez de, ao passo que agora eu estou especulando, né? Por exemplo, o seu Rui é com Y. Então, essas coisas, elas fazem diferença, né? E nós precisamos estudar as pessoas, estudar a realidade que nos permeia. E, Rui, não se iluda. ChatGPT, inteligência artificial como um todo, internet das coisas, nada derruba o ser humano. Certo. As pessoas não precisam ter medo, né? Várias vezes eu me encontrei nesses momentos em que você pega, nós mais de 50 temos uma certa dificuldade com a tecnologia, mais do que vocês são jovens. Mas num dado momento que eu tenho a dificuldade, o que eu faço? Eu pego um filho que está do lado, eu chamo um profissional para me atender, e eu estou sempre perguntando, estou sempre tentando fazer também. E isso me dá uma vantagem ligeira sobre pessoas que estão paradas. Então, o que eu acho interessante a gente agora trazer para as pessoas que assistem, que nos acompanham aqui, não pare de aprender. Certo. Nós vamos embora dessa vida e não saberemos metade, aliás, muito menos da metade do que precisaríamos saber. Sim. Mas ainda assim, não titubeie, não pare no meio do caminho, insista no aprendizado contínuo. E é isso que me anima, é isso que não me deixa tão atrasado em relação, né, a essa juventude que hoje assimila as coisas muito mais rapidamente. Eu entendo que tem que dar o passo mais ligeiro um pouquinho, que tem que me dedicar um pouco mais, mas nunca deixe de aprender. Esse é um grande recado em relação a isso que você me trouxe. Eu acho que é importante trazer agora. Certo. Então, o papel da educação na longevidade profissional, ele é fundamental para a continuidade, até pela atualização. Vivemos num mundo globalizado, né? Então, que muda rapidamente. Exatamente. A evolução, inclusive tecnológica, em ano, ela ocorre em velocidade que há anos atrás demorava décadas para que ocorresse, né? Então, nem sempre o máximo que a gente se esforça, que a gente fizer para tentar aprender, a gente vai estar muito aquém daquilo que precisa ser aprendido para ser aplicado. E não é diferente, né, para as pessoas que estão aí após os 50 anos, porque o mundo é o mesmo. A sua inserção no mercado de trabalho depende da educação e do aprendizado que você está disposto a adquirir para aplicar no mercado de trabalho, é isso. Você tem razão, completa razão. Aonde está o segredo? Não parar de aprender. E outra coisa, aceitar que a escola de hoje não é a escola do passado. Perfeito. Aonde está a sala de aula hoje, né, Rui? Sim. Não está mais aonde eu e o seu pai, seus avós estudaram. Não é mais física. Vou nem dizer tão distante, onde eu estudei também, porque apesar de uma geração mais recente, que já começou no mundo globalizado, mas fui ter acesso à internet com 10, 12 anos de idade. Então é isso. Já vim da sala de aula ainda no padrão tradicional do quadro negro e risco de giz. Então, a escola que nós conhecemos é essa escola do passado. Mas a escola que nós vivemos
ela está no seu celular. Sim. Compreende? Sim. Então, assim, essa pessoa que tem mais de 50 tem que ficar atenta para as novas metodologias de aprendizagem. Não pode negligenciar o seu tempo deixando por ignorância, não saber, né? Não, por desconhecimento, deixando de aprender o que precisa. Como assim? A sala de aula não é mais aquela, ela está no seu celular, está no seu computador, ponto. As escolas tradicionais, as universidades físicas, elas permanecerão entregando conhecimento, entregando preparo, né, para a pessoa, mas não se limite a isso. Busque ter amizade com esses novos formatos de aprendizagem, como as mentorias, né? Hoje o aprendizado de quem empreende, ele está muito ali direcionado nas mentorias. Parece um luxo, né? Você ter alguém que te puxa pela mão, que te leva para um patamar seguinte, para um outro nível. Parece assim algo inatingível, não. As mentorias são e devem continuar sendo nos próximos anos um passo adiante da aprendizagem tradicional, porque ela sai ela sai da sala de aula, ela sai do computador e do celular e ela vai para aquilo que a gente mais espera quando quer desenvolver, que é alguém pegar na sua mão. A gente tem insegurança, a gente tem desconhecimento, a gente tem medo, Rui. Então, falando de trabalho após os 50, aceite ser mentorado por alguém, mesmo alguém com idade inferior à sua. Porque quem sabe menos das coisas, já dizia uma música do passado, sabe mais do que eu. Então é importante reconhecer isso e achar que eu sou o menor ou o maior, não é nada disso. Você é diferente. Interessante. Eu quero falar um pouquinho mais sobre a mentoria, mas antes deixa eu deixar só um recadinho aqui. Sim. Para você advogado que nos assiste e tem um problema de comunicação no seu escritório com o seu cliente que fica ligando insistentemente, perguntando: doutor, como está o andamento do meu processo? Existe um aplicativo que soluciona esse problema e cessa essas ligações insistentes. É o app do advogado. Ele notifica no celular do seu cliente o andamento do processo dele. E, inclusive, reduz aí a tecnologia trabalhando para reduzir os custos do seu escritório. Acesse o link aqui embaixo, app do advogado, e conheça essa plataforma. E para você jovem, apesar do nosso tema aqui hoje ser um tema voltado às pessoas acima de 50 anos, você jovem que está aqui nos assistindo e está buscando ingresso no mercado de trabalho, ou você que está também buscando se aperfeiçoar no mercado de trabalho após os 50 anos, a Faculdade Delta está com as inscrições vestibular abertas. São 5 cursos de graduação que vão te posicionar de forma diferente no mercado de trabalho. Acesse o link aqui embaixo da Faculdade Delta e se inscreva no vestibular. Doutor, a mentoria é interessante, porque quando a gente pensa na palavra mentoria, eu sei que para algumas pessoas existe um paradigma, existe uma construção, pensando, você pensa já numa imagem de um coach, uma imagem de uma pessoa que está querendo vender uma facilidade, e o senhor pontuou um negócio muito, muito importante, que por vezes o seu mentor é até uma pessoa mais jovem. No entanto, dá para entender na entrelinha dessa sua fala que é uma pessoa experiente naquele ponto específico qual você está buscando essa mentoria. Perfeito. Né? Então, você tem que buscar a mentoria de uma pessoa que ela vai te trazer o conhecimento ou a segurança para avançar. Não apenas um charlatão que vai buscar. Então, a minha pergunta é: como que eu faço uma busca por um mentor com segurança? Alguém que não está apenas tentando me vender algo, mas está preocupado de fato com o meu resultado. Muito bom. Tem gente desonesta em todo lugar, né? Então não seria no mundo das mentorias, dos coaches, dos treinadores profissionais que não haveria de ter. De fato, você falou com propriedade quando assinalou que algumas pessoas têm segurança, às vezes até um certo receio de utilizar, de empregar o termo. Olha, eu sou mentorado pelo Pablo Marçal, por exemplo. Que ótimo! O cara é muito bom. Ele tem esse e aquele defeito. Todos nós temos. Por que eu acordo 5 horas da manhã, numa manhã de segunda-feira, faço meu exercício e depois assisto a aula e depois desencadeio um sem número de ações dentro da semana e que me trazem resultado no final da semana? Porque alguém me orienta, me puxa pela mão, me puxa a orelha também quando eu não faço. Enfim, eu sou orientado por Thiago Kennesley, que algumas pessoas não conhecem, quem conhece, que é goiano também. Ora,
Eu entrei dentro de um balde de gelo, de uma bacia de gelo esses dias, eu achei que não era capaz. Mas agora vai entrar no gelo, isso é mordido, não sei o quê. Inúmeros aprendizados decorreram dessa experiência que eu passei por ela. Enfim, e são pessoas mais jovens do que eu, por exemplo. Se eu tivesse essa resistência, eu estaria renunciando a um aprendizado. Se eu não tenho certos resultados hoje, é porque algumas habilidades, alguns conhecimentos, algum jeito de fazer diferente, eu não domino, eu não sou capaz. E se essas pessoas sabem e têm capacidade de entrega para mim, por que não me servir delas? Pagar o preço, inclusive, por isso. Então, Rui, esse é um mercado que está em franca expansão. Claro que no seu bojo tem aqui a colar um ou outro que o desvirtua. Mas esse com o tempo ele vai cair, né? Aquilo que não é verdade, com o tempo se esvai. Certo. E para que então, porque a pessoa que está buscando aí hoje não possa já até observar o que ela tem que tentar buscar nesse mentor. A sua experiência, pessoas mais novas têm um pouco menos, mas a rede hoje está repleta de pessoas tentando vender de tudo pela facilidade de acesso, inclusive com os inocentes que estão na rede ali, são os peixes para cair nessa isca ou nessa rede. Quem, por exemplo, como a pessoa identificando o senhor como um mentor, assim como o senhor, como é que ela chega, como é que ela faz essa busca por uma pessoa que vai lhe ajudar a mudar ou atingir os objetivos que ela está buscando? Olha, o grande mentor que cada um deve e precisa ter é Deus. A minha referência básica é essa. Você quer alguma coisa? Levanta a sua mão para o alto. Não tem dinheiro para pagar um curso avançado, uma mentoria de alguém que vai te puxar pela mão, vai te dar o caminho das pedras, vamos assim dizer. YouTube. É grátis, entra no YouTube, pesquisa, vá atrás. O que importa é sair do lugar, entendeu? No livro Os Improváveis, que nós estamos escrevendo em coautoria com Geraldo Rufino, Arthur Rufino e mais 25 coautores, o meu capítulo justamente é esse. Para crescer é preciso sair do lugar. Certo. Mesmo sem um mentor, mesmo com o olho fechado, Rui. Saia do lugar, eu vou cair no buraco, tá bom, vai que você gosta do buraco também. Vai que não é tão fundo assim, vai que fundo você cabe e acha petróleo. E o que eu quero dizer é, saia do lugar. E sair do lugar, aí tem uma jornada, né? Se você tem capacidade de pagamento, é importante saber o que você quer, né? Porque às vezes você vai caminhar para qualquer direção, também não vai te trazer o resultado esperado, no tempo que você também busca. Enfim, saiba o que você quer. No YouTube você tem mentoria de graça, né? Hoje a internet, felizmente, tem essa capacidade de nos entregar com qualidade muita coisa. Enfim, e se na hora de escolher um mentor você tiver dúvida, fale com o entorno, fale com quem foi ou é mentorado. O senhor fala um pouco sobre propósito. Eu gostaria de perguntar, inclusive acho que o senhor tem até o conteúdo que o Poder do Trabalho fala. Sim. Sobre propósito, sobre fé. Como que o trabalho ele está alinhado? Como ele pode se tornar mais significativo estando alinhado com propósito e fé? Quando você trabalha só para botar comida na barriga ou à mesa para os filhos e a mulher e tal, enfim, é uma coisa. É essencial que você tenha essa disposição para esse tipo de trabalho e ele se resolve com a satisfação do seu corpo, da sua mente, da sua alma. Isso é suficiente. Mas, olhando ao redor, você não pode ficar inerte quando há carências na sociedade, quando há limitações de pessoas. E quando você, após 50 anos, acredita que pode contribuir. Certo. Então, no mercado de mentorias, tem muita gente já praticando isso. Não é só modismo. Rui, quando teve as enchentes no Rio Grande do Sul, que o estado todo foi acometido por chuvas torrenciais, o Brasil inteiro acompanhou, uma das primeiras lideranças empresariais que botou o pé na lama foi Luciano Hang. Botou o pé na lama mesmo, literalmente. O Pablo Marçal. Então muitos empresários que tinham enormes afazeres, tinham bilhões para cuidar, pararam e ali botaram seus pés na lama para salvar vidas, para ajudar pessoas. Então não adianta nada você ganhar o mundo, né, e não ter lá adiante a maior riqueza, que é aquela riqueza que permite transbordo, que agrada a Deus, enfim, a prosperidade plena. E a plena prosperidade, entrando nessa seara, para mim ela é mais do que dinheiro no banco, né? Dinheiro no banco também é bom e é necessário, não é isso? É bom e necessário.
Mas sem ele, você também é próspero. Aquela pessoa que está varrendo as ruas lá em Santa Terezinha de Goiás, que tem a sua, no embornal aqui, o seu cafezinho que ela fez de madrugada, passou alguém, ela compartilhou uma xicrinha, ela é tão próspera quanto um presidente de uma multinacional do Vale do Silício. Perfeito. Porque ela tem um sorriso fácil, ela tem a sua alma preenchida, ela tem uma satisfação que muitos ricaços não teriam. Então, a plena prosperidade é algo diferente. Sim. Não é só ter dinheiro no banco. Pode ter dinheiro no banco? Pode, mas você também é próspero sem ele. É subjetiva também, né? Não é uma fórmula de que seja riqueza. É bem particular. Certo. É bem particular. Então, a ideia de ter alguém do seu lado é para, na minha visão, para te conduzir para essa plena prosperidade, seja financeira, seja de transbordo. Agora, por exemplo, ao construir a mentoria Café com Rei, nós temos um livro na Amazon chamado Café com Rei, parece muito com Café com Deus Pai, né? Do Rocinolo Jr., ele sim é um grande, é um catedrático e tal. Aqui a nossa maneira Tupiniquim, Rui, nós produzimos um conteúdo chamado Café com Rei, que é um conteúdo legal para o empreendedor, preferencialmente cristão. Num dado momento, ele tem no seu final 52 passagens bíblicas, que são 52 semanas do ano, para que o empresário, para o empreendedor, para aquele funcionário da empresa, ou para aquele funcionário público, enfim, para que ele se inspire. Certo. E a partir dali ele se motive, procure pautar no seu dia a dia em princípios cristãos e prosperar com essa premissa, a premissa da plena prosperidade. Interessante. Obrigado. Doutor, infelizmente nosso tempo está aproximando do fim. Eu vi que o senhor trouxe um livro aqui, o senhor já falou aqui de 2 livros, falou de 3 na verdade, né? Falou aqui da gente do Café com Rei, que já está publicado, tem a publicação do O Poder do Trabalho, certo? E temos aí a publicação mais recente agora do pré-lançamento e lançamento do Os Improváveis, com o Geraldo Rufino, não é isso? Perfeito. Fala um pouquinho desse lançamento dos Improváveis, o que é esse livro, qual o intuito dele, e depois já emenda falando desse livro que você está aqui em mãos. Perfeito. Rui, primeiro eu estou muito feliz, né, estar aqui com você, poder compartilhar com você desse momento agradável. Afinal de contas, eu me sinto muito bem em estar com pessoas inteligentes, que fazem boas perguntas, são as perguntas que movem o mundo. Então estou muito feliz por estar aqui hoje. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço. E segundo, esse trabalho com o Geraldo Rufino, primeiro, lá no passado, há uns 3, 4 anos atrás, no meu LinkedIn, eu tenho uma atuação no LinkedIn razoável, tem muito a melhorar. Lá no LinkedIn eu fiz homenagem a 12 expoentes empresariais, 12 pessoas que praticam a plena prosperidade, né, que trabalham bastante, né, e que veem o trabalho como esse elemento transformador, não só da sua vida, mas do entorno e do mundo para melhor. Certo. E aí esse trabalho chamado Os Improváveis diz respeito justamente a isso. Você e eu somos pessoas improváveis, até nos tornarmos prováveis. Então, Os Improváveis faz parte de um passado de alguém que trabalhou e, por força, né, da iniciativa, da disposição, chegou aonde está hoje. Enfim, esse trabalho vai ter lançamento agora pela internet em junho, nesse mês. Em julho, pré-lançamento agora. Em julho, lançamento em São Paulo, em livrarias. Goiânia, em agosto, nós vamos fazer o lançamento. Quero trazer o Geraldo Rufino, estamos ajustando agendas. Então, esse é um livro que eu recomendo muito que as pessoas do futuro leiam, porque ali estarão 27 histórias. Certo. Histórias como a minha, né, de gente que saiu de um lugar para o outro, e o título do meu capítulo é esse, né? Para crescer, é preciso sair do lugar. Bacana. E quanto a esse livro é o começo de tudo, né, no mundo da literatura. Quando eu me dispus a escrever, eu tinha já algumas coisas de infância, mas aqui é um livro técnico, é um livro que eu quero te presentear. Obrigado. Para que você conheça, né, o pensamento do momento em que eu terminei o mestrado. O mestrado ele versa sobre a problemática dos pequenos municípios brasileiros que gradativa e sistematicamente perdem relevância econômica e sofrem fuga migratória. Então esse livro... Vou colocar aqui para ver se a gente pega ali. Perfeito. Esse livro mostra Santa Terezinha ao centro, que é o centro do universo. É a modesta cidade de Santa Terezinha de Goiás. A pecuária, a agricultura, né, o Rio Crixás, que inclusive a gente produziu alguns artigos socioambientais a respeito. Enfim, e é um retrato do norte de Goiás, com ênfase a Santa Terezinha. Certo. Porque afinal os municípios cresceram num dado momento, repercutindo a evolução da
marcha para o oeste e depois declinaram. A maioria deles, 22 dos 26, declinaram nos últimos 30 anos. Tá aí essa história. Ele é um manualzinho para quem administra pequenos municípios, que pode, né, a partir desse livro, fundamentar uma boa gestão. Não, e eu fico muito grato desse presente, doutor, porque eu sou um entusiasta da cultura goiana. Eu não sou goiano, né, de natureza, sou fluminense, sou do interior do Rio de Janeiro, mas eu sou apaixonado pelo estado de Goiás. Inclusive, a família da minha esposa é do norte goiano, cidade vizinha lá, a gente falou até sobre isso, de Hidrolina, cidade vizinha lá de Santa Terezinha, e muito me interessa conhecer, porque as histórias que eu conheço do passado, que a família dela nos conta, da prosperidade daquela região, a gente vê que ficou ao passado, e com o avanço da industrialização, o avanço das cidades, não sei o que aconteceu, o que foi acontecendo, mas de repente, agora eu vou saber pouco mais o que se tornou. Você sabe, doutor Rui, e não é só geografia, tá? Não é só geografia. Sim. As pessoas e os lugares para desenvolver precisa de pelo menos, dentre vários Cs, precisa pelo menos de 3 Cs. Conhecimento, conexão e competência, está aqui no livro. Conhecimento, as pessoas do lugar precisam de acesso ao conhecimento. Conexão, seja ampla, geral e restrita. Você vai a Santa Terezinha, a Hidrolina, espero que tenha sido resolvido por lá, mas você tem dificuldade até de telefonar, Sim. Você não consegue. Então, conexão é um problema grave. Conexão rodoviária, asfalto por Santa Terezinha para Uruaçu, por exemplo, agora que foi terminado, 2, 3 anos atrás. Sim. Enfim, e competência, ou seja, saber fazer. A maioria dos lugares, não é só geografia, carecem desses 3 Cs, por isso não se desenvolvem. Interessante. Doutor, a gente está encerrando, então, só para concluir, olhando até para aquela câmera ali que está direcionada ao senhor, antes de deixar o meio de contato, que eu quero que o senhor deixe no final, para as pessoas que querem conhecer um pouco mais do trabalho que o senhor faz nas redes, no seu LinkedIn que já foi falado aqui, Instagram, Facebook, até número de WhatsApp, caso tenha interesse, deixa um recado para os homens e mulheres de mais de 50 anos que estão aí agora nesse limbo, sem saber o que fazer. Acabou de sair aí de um mercado de trabalho, ou está tentando se reinserir ao mercado de trabalho e não sabe o que fazer, como procurar. Dá uma palavra de esperança para essas pessoas. Muito legal, Rui. Que bela oportunidade você me deu agora. Porque eu tinha guardado aqui, justamente se tivesse oportunidade, uma rápida mensagem que eu compartilharia com você, mas sobretudo com quem nos acompanha agora. Por favor. Me permita ler. O cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e se obtém mediante uma vida justa. Ou seja, envelhecer com sabedoria, Rui. E a sabedoria está justamente na sua jornada. Você precisa coroar o seu tempo com justiça, com humildade e, a cereja do bolo, um propósito. Não dá para viver em vão mais. A partir do momento que você conhece, você precisa efetivamente se aplicar. E por fim, a outra mensagem: o Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. Ambos de Provérbios. Aqui, o que eu quero trazer? Arrogância é uma máscara que o tempo arranca sem dó nem piedade, né? Foi Deus quem tirou Davi do pasto e o botou no trono. Sim. E ao contrário, tirou Nabucodonosor do trono e o levou para o pasto, pela arrogância, pela ausência de humildade. Então que sejamos humildes, comprometidos, dedicados e que acreditemos que a vida não se encerra aos 50. Sim. Aí sim ela pode se iniciar com muito mais pujança, com muito mais vigor, justamente porque o conhecimento agregado até então e o esforço para conhecer mais, né, aprender a vida inteira, é que vai fazer a diferença. É isso. Certinho. Doutor, com o carinho que o senhor me deu e a liberdade que o senhor me deu aqui, o Birapai. Isso, muito bem. Obrigado pela participação, obrigado pela presença aqui, tá? Obrigado a você pela oportunidade. E numa outra oportunidade já fica aqui estendido o convite para a gente bater um papo, aprofundar um pouco mais aí sobre literatura, sobre o trabalho, sobre mentoria e consultorias. Eu vou falar aí de alguns outros temas que o seu conhecimento tenho certeza que vai nos agregar. Certinho, muito obrigado. Então está escrito aqui nas redes sociais, inclusive os links aqui na legenda do nosso vídeo.
E você que nos assiste, muito obrigado novamente pela audiência, obrigado por comunicar conosco, por deixar sempre o seu ponto de vista. Deixe o seu ponto de vista sobre o nosso tema aqui embaixo nos nossos comentários. Compartilhe esse vídeo com a pessoa que você vê que precisa conhecer um pouco mais sobre o poder transformador do trabalho. Se inscreva no nosso canal e siga as nossas redes sociais. No Instagram, nosso programa está como ponto de vista _PDV. Boletim Goiás em todas as redes sociais e a nossa parceira @TC Multimídia. E para se manter bem informado de tudo que acontece em Goiás, no Brasil e no mundo, boletimgoias.com.br. Escolha um trabalho de que gostes e não terás que trabalhar nenhum dia da sua vida. Confúcio. Uma boa noite e até mais.